o envelhecimento da frota de veículos aumentou em 1 ano e 10 meses entre 2013 e 2021. A idade média dos veículos atingiu 10 anos e 3 meses no ano passado. Repórter Beatriz Manfredini, qual teria sido o motivo? A crise econômica tem a ver com esse levantamento, com esse dado? Tem sempre a ver, né, Adriana? Para as pessoas, o cenário ficou muito mais difícil durante esses anos de pandemia, ficou mais difícil comprar um carro novo, precisaram pegar carros às vezes seminovos, usados, ficou mais complicado investir nisso, e também para as próprias montadoras. As peças também encareceram bastante, muito por conta de uma dificuldade aí de trânsito dessas peças durante a pandemia. Para a gente ter uma ideia, eu tenho alguns números aqui do Sindipeças. Você comentou que a frota envelheceu 1 ano e 10 meses no total. Quando eu falo frota, estou falando tanto de carros, quanto de motos, quanto de caminhões. E os números separados, olha, são o seguinte: os carros, a idade média atingiu 10 anos e 5 meses no ano passado. Quando eu falo de motocicletas, 8 anos e 5 meses, e de caminhões, 11 anos e 11 meses. Para a gente entender um pouco melhor esse cenário, eu estou aqui com o diretor econômico e diretor de mercados do Sindipeças, o Jorge Rugitsky. Ele vai explicar um pouquinho para a gente esse cenário. Jorge, bom dia. Qual é o motivo desse envelhecimento? Realmente está na crise econômica? Quando você não tem uma venda de veículos 0 km forte e você tem a natural obsolescência da frota, a frota vai ficando cada vez mais velha, né? E a consequência disso é que carros novos têm leis de emissões bastante restritas para diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Na medida em que você não renova esta frota e ela vai ficando mais velha, você perde o benefício de emitir menos gases do efeito estufa. Por isso que o Sindipeças revoga, diz que é importante fazer a inspeção técnica veicular. Por que isso? Porque o carro 0 km está conforme a legislação. Como é que estão os carros que estão circulando? Se eles não estiverem de acordo com a especificação de quando foram construídos, eles vão estar poluindo menos. Quando eles poluem mais, o que acontece? A saúde pública é afetada, né? Doenças respiratórias. Além disso, quando a gente fala em inspeção técnica veicular, a gente está falando além de emissões. A gente está falando de garantir que o carro tenha condições ideais de trafegar, né? Isso faz com que você reduza o número de acidentes, isso faz com que o tráfego flua melhor e a economia do país seja mais produtiva, porque se você demora muito tempo para transportar mercadorias, certo? Isso impacta na economia. Se você tem um trânsito mais fluido, isso é muito positivo. E a outra coisa é saúde pública. Acidentes podem ter vítimas, e vítimas têm custo para a sociedade, né? Então tudo isso é que faz que a gente defenda a inspeção técnica veicular. Jorge, então no mundo ideal, claro que seria melhor a gente ter carros mais novos, mas qual que é a tendência atual aqui do Brasil? É realmente a gente continuar com esse envelhecimento de frota? Então, pelas perspectivas, a indústria está passando por um momento delicado, com falta de semicondutores. Isso faz com que a perda de produção de veículos seja muito grande. No mundo inteiro, o ano passado, se perderam 10 milhões de veículos. Existia demanda, mas não tinha veículo em função da falta de semicondutores. A estimativa é que esse ano são 8 milhões, o ano que vem 4 milhões e o ano seguinte 1 milhão. Então o impacto dessa carência vai ser muito grande. No Brasil, isso tem o seu impacto, lógico, proporcional ao tamanho da nossa produção. Então, como a produção está reduzida em função dessa falta de semicondutor, e agora, em função daquilo que você falou, aumento de preço, aumento de juros, desemprego, renda, certo? A venda de veículos novos continuará neste padrão
que nós temos hoje. A Anfávia está estimando um pequeno crescimento para 2022, e como este valor é muito próximo da obsolescência, nós devemos ficar com esta frota, com essa idade, por mais algum tempo. Perfeito, Jorge. Obrigada pelas informações. Olha, Adriana, para a gente fechar agora falando dos carros, para a gente ter uma ideia, olha, os seminovos são 23,5% agora dos que estão atualmente em circulação aqui no Brasil. Para a gente ter uma ideia, há 10 anos atrás, em 2012, a fatia era de 43%. Então a gente está realmente vendo aí uma inserção maior desses carros mais antigos aqui no país neste momento.